Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos aqui agora explicar para vocês o mercado de opções. Vou repetir isso de novo, você tem que saber um conjunto de aulas para você entender as operações com derivativos. Mercado a termo, opções, futuro e swaps. Bacana? Esse aqui agora é opção. Professor, esse mercado... O cara que entra nele, lógico, você vai ter duas figuras importantes aqui, né? Vai ser aquele cara que quer buscar proteção, proteger o seu ativo financeiro ou o seu ativo não financeiro. E, claro, vai ter outro cara que vai ser o especulador, que ele quer ganhar com essa operação. Sempre tem uns que querem ganhar, sempre tem outros que estão aí, que querem se proteger. Assim que funciona o mercado. Isso aqui é o mercado de opções, tá? Então, o mercado de opções, cara, eu vou colocar um slide em branco aqui, para a gente aprender esse sujeito, esse cara aqui. Tá? Então vamos lá. Esse aqui é o mercado de opções. Vamos lá. Professor, opções significa o quê? Escolha. Sim. Escolha. Tá? Escolha. Então esse mercado aqui você vai ter duas opções. Ou você vai ter uma opção de compra, ou você vai ter uma opção de venda. Muito importante? Sim, muito importante. Muito utilizado? Sim, muito utilizado. Principalmente para os ativos aí, não financeiros, commodities de soja, milho, algodão, né? Professor, eu quero comprar uma opção. Você quer comprar uma opção? Então o nome dessa opção você tem que pagar um cara chamado de prêmio. Então você comprou um prêmio, uma opção. Então é o seguinte, em todas essas operações, você vai ter duas figuras, do titular e do lançador. Tá certo? Vamos colocar aqui, ó. Então você vai ter o titular e o lançador. O titular é o cara que comprou a opção. O lançador é o cara que tem um produto. Professor, eu quero explicações mais palpáveis, exemplos. Então está aqui. Então hoje é o seguinte, você fez um contrato de $1.000, por exemplo, tá certo? Olha só, tá? Você comprou um direito de compra, tá? De compra, olha só, tá? Você pagou um prêmio. Você não comprou o dólar. Daqui 60 dias, olha só, para você comprar $1.000 a 2,40. Tá certo? Você comprou um prêmio. Então é o seguinte, olha só, vou organizar aqui. Hoje, você comprou, preste atenção, uma opção de compra. Tá certo? De quê? $1.000 para 60 dias. Em $1.000 60 dias, há um preço de 2,40. Tá lá, você comprou. Isso que é opção de compra. Tá certo? Então é o seguinte, você tem o quê? Um direito. Você usa ou não usa, compra. Vamos supor o seguinte, chegou a hora das 60 dias. Vou colocar nesse quadradinho aqui. Preste atenção aqui, ó. Opção A. O dólar está 2,50. A cotação do dólar a 60 dias está 2,50. Mas você fez um contrato o quê? De opção de compra. A sua opção de compra foi comprar $1.000 a 2,40. Então, o que você faz nesse caso aqui? Você exerce a sua opção de compra desse cara aqui. Tá? Professor, o que é esse cara aqui invadindo o meu computador? Isso aqui é fazendo um upload de aula. Tá certo? Então, você exerce, porque compensa. É claro, por essa opção aqui, você teve o quê? Você pagou um prêmio, você pagou um valorzinho, um dinheirinho. Tá? E o cara, o lançador é o cara que tem os dólares, ele tem uma obrigação de vender para você. Situação 2. B, o dólar, professor, está 2,30.
O dólar está 2,30. Você fez um contrato de opção comprar 1.000 dólares a 60 dias por 2,40. E aí, o que você faz? Duas coisas. Você abre mão dessa sua opção de compra. Ok? Tudo bem, professor, mas e o prêmio que eu paguei aqui? Você perdeu esse prêmio. Você perdeu esse prêmio. Você abre mão disso e compra no mercado à vista 2,30 dólares. Pronto. Tá certo? Essa é uma opção que você tem. Professor, mas eu não quero abrir mão. Eu quero, então, você vai comprar o dólar. Aí é uma atitude até idiota, o quê? A 2,40. Mesmo que a cotação do dólar naquele dia seja 2,30. Então, isso aqui é o mercado de opções. O mercado a termo que nós estudamos na aula anterior é muito simples. Você faz um contrato já pré-fixado lá em cima. 60 dias, pronto, acabou. Você se protege? Sim. E aqui se protege? Também. Só que aqui você tem aqui a opção de vender ou de compra. Professor, isso cai em concurso? Cai. Principalmente o cara quer saber se você tem isso na cabeça. Então, olha só, você tem duas pessoas. O titular, quem que é o titular? O titular é o cara que comprou a opção, tá? Ele tem o quê? Tem um direito. O lançador, quem tem o título, quem tem a mercadoria, ele tem o quê? Uma obrigação. Pronto, cara. Se você sabe isso, cara, você não erra uma questão de mercado de opções. Rapidão, jogo rápido, vamos lá. Quais são os tipos de opção que nós temos? Duas. Compra e venda. Para você, como é que é o nome para você adquirir essa opção? Você tem que pagar um prêmio. Professor, quem comprou o prêmio é obrigado, o professor, a exercer? Não, ele tem um direito de exercer. Exerce se for conveniente, como dei aqui. O lançador? Não, o lançador tem uma obrigação. Se você quiser exercer, ele tem que cumprir a sua obrigação. Professor, eu pensei que esses caras fossem mais difíceis, professor. Não tem nada de difícil, cara. É tranquilo aqui, cara. Muito tranquilo, ó. Pronto, cara. Fechou. Tá aí, né? Professor, aonde você vai buscar essa nossa referência? Aqui, ó. BMF, Bovespa, Mercados. Vai lá, acessa o site do cara lá, meu. Mercado de opções. Vamos lá. O exercício do quê? Do mercado de opções será efetuado pela liquidação financeira da diferença dos valores equivalentes em reais do resultado das seguintes operações. Aqui vem. Vamos lá. Operações de compra. Então, temos operações de compra e operações de venda. Em todas as operações de um mercado de opções, você tem dois caras. Isso cai. É o titular. Quem que é o titular? O cara que pagou o prêmio, o cara que pagou pela opção. E você tem um lançador. O cara que vai o quê? O cara que vai te vender a mercadoria. Esse cara aqui, ele tem um direito. Esse cara aqui tem uma obrigação. Professor, por que você está batendo nisso, professor? Porque isso despenca em concurso público. Então, segundo o Bovespa, o titular, crédito da diferença se existe entre o índice BMF Bovespa para liquidação e o preço em exercício. Lançador, débito, a diferença se existente entre o índice BMF Bovespa para liquidação e o preço em exercício. Professor, venda. Você pode ter uma opção de venda também, sim, olha aí. Só que aí, no caso que eu usei lá o exemplo de como comprador, você tem um vendedor, mesma coisa. Então, o titular vai ter o direito e o lançador vai ter o quê? Uma obrigação. Opções, nunca esqueçam disso. Você tem duas formas, ou opção de compra ou opção de venda. Só isso, prof, só isso. Professor, para me comprar essa opção, como é que é o nome disso? Prêmio. Numa opção de compra ou venda, o titular, aquele cara que adquire o direito, né? Para ele adquirir aquele direito, ele tem que efetuar um pagamento do prêmio. Esse prêmio ele está adquirindo a opção do lançador, que tem o direito de comprar ou vender o ativo subjacente em uma data previamente acordado pelo preço de exercício. Então ele tem aí essa opção. Na opção de compra, o titular efetua o pagamento do prêmio ao lançador para ter o direito de comprar o ativo subjacente, claro, em uma data previamente acordada pelo preço do exercício. Dessa forma,
se na data de exercício o preço do ativo no mercado aumentar, acentualmente, em comparação ao preço combinado, o titular comprará esse ativo pela fração do preço do mercado à vista. Ok, né? Resumo importante, vamos lá. Mercado de opção. Ó, a única pessoa titular do direito, tá? Ó, é o titular que tem direito, o lançador só tem obrigações. Então, titular, ó, numa operação, ó, opção de comprar, lançador, obrigação de vender. Titular, opção de vender e lançador, obrigação de comprar. Tá? Professor, onde ocorre tudo isso? Claro que isso aí vai ocorrer dentro de um ambiente altamente regulado, fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários, que vai dar segurança a essa operação. Todas essas operações aqui, gente, são operações seguras, tá certo? Credenciadas, seguras, que são muito utilizadas, principalmente para os agricultores. Liquidação da entrega física das ações. Aqui está no caso de ações, mas pode ser um ativo não financeiro. No dia do exercício, o titular e o respectivo lançador da opção, designado para atendê-lo, poderão, em comum acordo e mediante comunicação expressa à Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, a CBLC, substituir a liquidação financeira pela liquidação da entrega das ações ou outro ativo a ser realizada diretamente entre as partes, respeitada proporcionalmente as mesmas na condição da carteira. Ok. Professor, eu aprendi tudo sobre opções. Então, vem cá, vamos estudar esse cara aqui. Banco do Brasil, FCC 2010. Para o lançador, quando uma opção de compra é exercida, olha só, lançador. Então, você tem aqui, ó, titular e lançador. Você sabe que o lançador sempre vai ter uma obrigação. Você sempre sabe que o titular vai ter um direito, se ele pode ou não exercer. Então é o seguinte, você sabe que é obrigação, né? Então você vai riscar, ó, direito, né? Ó, compromisso de compra. Então, ok? Então nós ficamos com duas aqui. Ó, o lançador, uma opção de compra, ó. O cara tem uma opção de compra. Então ele tem o seguinte, esse cara aqui comprou uma opção de compra. Então o lançador tem uma obrigação de quê? De vender. Logo, alternativa C. Professor, não acredito, professor, que eu consegui, professor, raciocinar e entender claramente isso. Estou falando para você, rapaz, que você vai ficar competitivo. Lá no mercado a termo não tem nada disso. No mercado a termo você já define tudo, pronto, você vai lá e faz. Todos isso aqui são mecanismos de proteção, muito utilizados nos ativos não financeiros, principalmente porque o Brasil é um grande produtor de produtos agropecuários do planeta aí. Então, letra C. Gostou? Vamos fazer outra aqui, ó. Ó, resumo importante, cara. Ó, de novo, isso aqui cai em concurso, macete. No mercado de opção, a única pessoa que tem direito é o titular. Então, você tem o titular, o cara que compra o prêmio, ele tem direito. E tem o lançador, que é o cara que tem a obrigação. Na compra, olha só, opção de comprar e obrigação de vender. Isso que caiu na questão. E, claro, o oposto aqui, né? Mais uma questão aqui. Banco do Brasil, FCC 2006. No que diz respeito aos derivativos, denominados opções, é correto afirmar que. Então é o seguinte, ele está falando, ó, derivativos. Derivativos tem 4 formas de você operar nesse mercado. Você tem mercado a termo, opções, que é o objeto dessa aula, futuro, que é a próxima aula, e swaps. Tá? Dentro desse mercado. O examinador aqui, ele delimitou a área do estudo para o mercado de opções. Ok? Então vamos aqui. O lançador. O lançador é um cara que tem o quê? É um cara que tem uma obrigação de uma call. Né? Call, venda. Né? O lançador de uma venda tem obrigação de vender. E o titular de uma put, né? Put, ele tem um direito, né?
Um direito. Assume os mesmos compromissos em relação às contrapartes? Professor, mesmos compromissos? Não. Por quê? Porque o titular ele vai ter um direito, que ele pode ou não exercer. E o lançador não, ele tem o quê? Uma obrigação. Ah, professor, mas aqui o lançador ele vai vender. E o comprador ele pode o quê? Ele pode o quê? Ó, vender, put, né? Vender, vender. Cara, então isso aqui chama-se pegadinha de concurso. Eles não têm as mesmas obrigações. Por quê? Porque o lançador ele tem obrigação. E o titular, ele pode ou não exercer esse direito. Então, são obrigações e são papéis diferentes. Mesmo que, nesse caso, as operações são todas elas de venda, tanto de um lado para o outro, elas estão errado. Tá? Essa questão aqui, com certeza, pegou muita gente, cara. Letra B, de bola. Tanto opções europeias quanto opções americanas só podem ser exercidas em uma data pré-determinada? O que é isso, gente? Tanto opções europeias quanto opções americanas só podem ser exercidas em uma determinada data? Não. As opções são determinadas de comum acordo entre as partes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. C. O preço de exercício é o valor pago pelo comprador de uma opção de venda para obter o direito de comprar o ativo objeto da opção. Preço de exercício. O que ele está falando aqui? Vamos supor que hoje o preço da saca de soja custa R$60. Então ele vai pagar R$60, que é o valor pago pelo comprador, pela opção? Não. O comprador, o cara que é o titular do direito, ele não vai pagar o preço do exercício, ele vai pagar o quê? Um percentual. O nome desse percentual chama-se prêmio. Então está errado aqui, ó, pegadinha, difícil questão, hein? D. Vamos apagar aqui, professor, para não ficar confuso. Apago, o professor aqui é bem didático, faço questão. Você não sabe a preocupação que eu tenho, cara, em transmitir o conhecimento, fazer que o aluno entenda. A expressão call é o quê? Venda. No mercado refere-se a uma opção de venda. Call é o quê? Compra, ó. E a expressão put é o quê? Não, está errado. O que ele fez aqui? Ele trocou venda por compra. Esse aqui estava fácil, ó. Tá? Então o erro está aqui. Então é muito importante o aluno, quando está estudando, ele tentar localizar o quê? O preço. Tentar localizar o erro das questões. Letra E. Ó, o prêmio. Ó, prêmio. É o valor recebido pelo vendedor da opção. Exatamente, o lançador. Como contrapartida à sua exposição ao risco. Exatamente isso. Então, o prêmio é o valor recebido pelo vendedor da opção, que pode ser uma opção de compra ou de venda. Para quê? Para tentar diminuir o quê? A exposição ao risco. Então, está aí. Alternativa, letra E, uma belíssima questão, uma questão que faz com que o aluno aprenda esse negócio com profundidade, né? Mais uma questão, Banco do Brasil, CESP 2007. Essa questão aqui ela é bastante polêmica. A opção de uma ação é um derivativo, cujo valor depende do preço da ação em questão. Vamos lá. Estamos falando aqui, ó, opção, mercado, derivativos, ok. Aqui você tem a opção de quê? Ou de compra, ou de venda. Tá? O preço dessa opção, é claro que você vai pagar o quê? O tal do prêmio. Aí está falando o seguinte, o valor depende do preço da ação em questão. Ou seja, o valor desse prêmio depende da cotação do dia. Sim. Claro, questão muito mal formulada. Questão essa, com certeza, que deve ter tido dezenas de recursos. Mas o que ele quis dizer? Me colocando no lugar do examinador. Ele quer falar o seguinte, ó, candidato, eu quero saber de você se na formação desse prêmio
Tá? O lançador, o cara que vai vender o direito, e o comprador, o cara que vai comprar esse direito, essa opção, para formar esse preço, está colocando como base o valor presente do objeto, ativo objeto? Sim, isso que eu entendi. Claro que hoje o valor do ativo objeto vai servir de base. Tá? Ô, professor, hoje o ativo objeto está supervalorizado, então você vai pagar um prêmio maior. Professor, hoje o ativo objeto está com um valor menor, então você vai pagar um prêmio menor. Então, essa questão está correta. Isso que é o recado que o examinador, isso que ele quis auferir. Bacana? Fechou? 10. Então tá aí para vocês aí, essa opção aí. Então, CESP 2007, verdadeira. Olha só, em contrapartida, a justificativa, quanto mais alto o preço do ativo no mercado à vista, maior é o valor do prêmio da opção de compra, pois seu valor intrínseco, preço à vista, o exercício, ele é alto, claro. O valor do prêmio da opção de venda diminui conforme o preço do ativo sobre o mercado à vista, pois diminui seu valor intrínseco. Bacana, exatamente isso. Então, o valor do prêmio está vinculado ao valor atual desse produto no mercado à vista, ou seja, quanto custa hoje. Ok? Maravilha. Aí, ó, Steve Jobs, cara, fantástico, sou fã desse cara. Vira e mexe, eu trago essa mensagem na minha aula para vocês, porque concurso público é um sonho, a gente tem que exercer esse sonho todos os dias. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.